Filha, sente aí. Elizabeth sentou-se. Lisa, Lisa, você não sabe da maior, disse Ana Paula, levando as duas mãos à boca. O que foi? Elizabeth ficou um tanto alarmada com os olhos arregalados. Não irá acreditar, filha. Diga, mãe, diga logo. O rosto de Elizabeth assomou um terror. Aconteceu alguma coisa com o papai, né? Indagou quase chorando. Que seu pai, Lisa. Seu pai está bem. Nossa, mãe, você também... O que houve, afinal? Filha do céu, você não acredita no que sua prima fez. Vai cair para trás quando souber. Menos preocupada, Elizabeth mudou o pensamento tentando imaginar o que acontecera com Filomena, filha da irmã de sua mãe, para levar a mãe a ficar naquela postura. Pensava Elizabeth. A Filomena brigou novamente com o pai? Não pode ser. Pior que pelo jeito. Minha nossa, que pai mais horroroso, credo. Enquanto Elizabeth pensava, a mãe soltou. Filha, sua prima traiu o Júlio. Acredita? Elizabeth franziu o senho. Ai, filha, também fiquei chocada. Fiz a mesma cara, mas acredite em mim, é verdade, a Dolores que me contou. Elizabeth ficou surpresa e um tanto desorientada com a revelação. Para ela, a prima gostava do namorado. Não à toa estavam há 3 anos juntos sem nenhuma briga entre os dois. Além do mais, a prima vivia comentando com ela o quanto amava o namorado. Por isso, ouvir a mãe falar da traição da prima soou estranho. Com semblante de incredulidade, questionou. Sério? Como isso aconteceu? Nossa, eles estavam bem. Semana retrasada eu os vi bem. Até curti uma foto em que estavam se beijando. Meneou lentamente a cabeça ao dizer essas palavras. De que eles andavam bem? Desconheço, mas do que a Dolores me contou, Lisa, a situação foi feia. Feia? Feia porque quem descobriu o caso foi um dos colegas do Júlio. Este menino, este tal rapaz, foi lá e contou tudo ao Júlio. Minha nossa, mãe, há essa ainda, que coisa mais terrível, mais chata. É, filha, ponha chato nisso. E ele reagiu como? Pensou Elizabeth de imediato. Bem que não, né, Elizabeth? Digo, a Filomena conseguiu falar com ele após? Conseguiu. E aí? Eles não. É, filha. O Júlio ficou mais calado do que falou. Não chegou a discutir, a se exaltar com a Filomena na hora. Nossa, que autocontrole! É, parecia bem calmo no começo, segundo sua tia. Conversando normal. Então, ficou tudo bem? Aí que tá. Porque quando ele perguntou se a história era verdade. Aí que foi o problema. Sua prima tentou acochambrar, desdizer, mas com a insistência do Júlio, foi levada a admitir. Aí já foi. O Júlio se injuriou. Disse que não mais desejava vê-la. Foi assim? Eles nem chegaram a tratar direito do assunto depois? Nossa, nem nada. Isso eu não contei, Lisa. Como? Ao que parece, em um primeiro momento, o Júlio ficou reticente, filha. Segundo sua tia, não acreditou. Quem acreditaria em algo assim? Numa hora dessas, tudo o que você quer é não acreditar. Pense, uma pessoa do nada chega em você e diz que a pessoa com quem você é casada, com quem você namora, o traiu. Se sentiria como? Nossa, seria desnorteante, sem dúvida. O Júlio pensou, filha. Esse rapaz está tentando me pregar uma peça. E foi o que pareceu. Por isso a calma no comecinho. Pode ser. Mas e aí, como ficou, mãe? A tia deu mais algum detalhe ou ficou só nessa conversa? Ah, Lisa, não teve outra. Filomena confirmou. Não tinha como não confirmar. Estava na cara. Nossa, que coisa! A Dolores contou que a menina ainda tentou se justificar, dizer que aquilo não significava nada, de que se arrependia amargamente, mas não adiantou. Sua tia disse que enquanto a Filomena tentava amenizar o acontecido, o Júlio se injuriou e desligou o telefone na cara dela. Como se não bastasse, ainda a bloqueou. Elizabeth escutava com assombro. Pensava em como era deprimente para ambos. Colocava-se no lugar de Júlio, mas imaginava que a prima devia estar sofrendo também. Sabia do amor de Filomena por Júlio, só não entendia a traição. Mas, mãe, como a tia ficou a par disso? Foi pela própria Filomena? Mais ou menos, filha. Como assim? Porque sua tia já começara a desconfiar do comportamento da Filomena. Sua prima andava mais quieta.
E sempre que sua tia perguntava sobre o Júlio, a menina mudava de assunto, por vezes ficava toda nervosa. Até aí tudo certo. A Dolores achava que os dois estivessem dando um tempo. Aí tudo bem, não tocou no assunto. Passaram-se mais alguns dias e nada da menina se abrir. Nisso, sua tia voltou a ficar preocupada e resolveu mandar uma mensagem para o Júlio e saber por ele o que acontecera. Não conseguiu. Parece que tentou ligar umas 3 vezes do próprio celular para o Júlio. Pelo jeito ele bloqueou a tia. Deve ter ficado com tamanha raiva da Filomena que sobrou até mesmo para a tia-mãe. A Dolores pensou a mesma coisa. Mas voltando, sua tia me contou que conseguiu ligar para o Júlio um tempo depois com o celular do seu tio. E ele atendeu. Você acredita, filha? A Dolores me contou que o Júlio foi rude com ela na ligação. De modo ignorante, disse que não desejava saber mais nada da menina, nem falar sobre o assunto. Ainda mandara sua tia perguntar à menina o que havia acontecido. Nossa, é? É, filha, declarou desse jeito. Parecia que sua tia tinha culpa pela traição. Assim, tudo bem. Entendo o fato de ele estar chateado. Porém, precisa ser ignorante assim? É complicado. Não gostei nadinha da atitude dele. Por mais difícil que possa ser essa situação, ele precisa manter a hombridade, ser mais íntegro. Não é tratando mal os outros que se resolvem os problemas. Tadinha da sua tia Lisa, ela não tem nada a ver com os erros da menina. Além do mais, sua tia sempre o tratou como filho. Nós somos prova disso. E ele não tem o direito de ser desrespeitoso dessa forma com ela. Não tem mesmo, filha. Você não concorda? Que coisa mais feia! Fiquei revoltada ao saber desse lado dele. Temos de entender o lado dele nesse caso, mãe. Trata-se de algo recente. Elizabeth respirou fundo. Afinal, deve ser doído para o Júlio ficar tocando nisso, ainda mais sendo homem dentro deste contexto atual. Afinal... Filha, eu sei, mas... Bem, na minha opinião, e acredito até que de modo geral, mãe, o homem sente bem mais a traição do que a mulher em casos assim. Muito por causa de uma masculinidade frágil, do intenso julgamento que há no universo masculino. No fim das contas, mãe, quando o homem é traído e os colegas tomam conhecimento, ele acaba virando motivo de piada entre os conhecidos. Pode reparar. Tanto que, quando essas coisas acontecem, é como se a virilidade e a vaidade machista, incrustadas em muitos desses homens, fossem feridas pelo fato de terem sido traídos. Bem, eles se deixam levar por isso. Se sentem diminuídos. Inclusive, mãe, eu estava até pensando esses dias. Essas coisas acontecem exclusivamente por causa do machismo, que tende a ser mais intenso nos homens do que, obviamente, nas mulheres. E você me perguntaria, e as mulheres? De fato, eu reconheço, elas julgam as que traem e os que traem. Mas para nós, mulheres, a questão da traição tem outra conotação. Nós não ridicularizamos umas às outras, como muitos homens fazem, com os seus supostos amigos. Tampouco usamos de agressividade mascarada de jocosidade. Se bem que às vezes, mãe, há algumas mulheres que são tão cruéis quanto... Lembro-me até de uma menina que apanhou da... Ué, filha. Sim, né? Elizabeth tocou no braço da mãe. O que foi, filha? Só 1 minuto, mãe. Permita-me terminar. É rapidinho. Ana Paula balançou a cabeça em sinal de positivo, apesar de não querer envolver-se nesse tipo de discussão a que a filha tentava engendrá-la. No caso dos homens, mãe, quando eles traem, são taxados de machões, viris, por vezes são até exaltados pelos amigos. Trata-se de um absurdo, um cúmulo. Eu sei, esses homens são uns. Olhe só, vou lhe dizer, se bem que eu conheço o Júlio. Não posso ser injusta e colocá-lo nesse balaio. Não o enxergo, como tantos homens são. Sim, eu o conheço bem. Trata-se de uma pessoa generosa, sim. Ele não é um... idiota. E para estar assim, é porque realmente gosta da Filomena. Deve ser doloroso lembrar-se de que foi traído pela pessoa que ele gosta. No caso dele, trata-se disso, sem sombra de dúvidas. Ana Paula escutou por alto o pequeno monólogo da filha. Daquilo que escutou, não conseguiu tirar a moral ou mesmo saber se a filha concordava com sua indignação. Na verdade,
nem estava interessada em entender o que poderia ser ou não um traço do machismo. Desejava somente uma coisa: continuar contando o caso da sobrinha. Enquanto a mãe relatava alguns pormenores, Elizabeth deixou o feminismo de canto e começou a pensar nos motivos que levaram a prima a trair Júlio. Para ela, os dois pareciam estar tão felizes juntos. Júlio sempre se mostrou gentil e amável com Filomena. Era algo evidente para todos que os conheciam de perto que os dois se amavam. E a mãe de Elizabeth continuava. Sua tia tentou fazê-lo falar sobre o que havia acontecido, filha, mas ele não dava detalhe algum. E sua tia, coitada, ao perceber que dali não sairia nada, vendo Júlio ficar mais exaltado, resolveu não esticar mais a conversa e deixá-lo em paz. Eu entendi bem essa parte. Eu entendi. Mas você não respondeu como a tia tomou conhecimento. Ah, filha, sua tia largara de mão. Achava que era um daqueles dramas de namorados, entende? A razão da chateação do Júlio, daquele clima,